Beleza? Estão acompanhando aí, pessoal? Tudo certo? Beleza. Então vamos lá. Voltando aqui, 5 regras de ergonomia no trabalho. Como eu falei, eu fiz de propósito menos dicas de ergonomia no trabalho e mais dicas de ergonomia em casa. E a primeira dica e o primeiro ponto que eu coloco aqui sobre ergonomia no trabalho é com relação a ter uma postura de lutador. Quem luta alguma coisa aí? Quem luta karatê, jiu-jitsu, boxe? As meninas lutam alguma coisa aí? Os meninos? Escrevam aí. Qualquer postura de luta, se você luta judô, se você luta jiu-jitsu, se você luta karatê, você tem que formar uma base. E qual que é essa base? Uma perna afastada da outra, joelho semiflexionado, dobrado. O Gustavo está colocando aqui que já praticou taekwondo. O taekwondo tem essa postura, não tem, Gustavo? De você manter o joelho semiflexionado e uma perna afastada da outra e uma postura mais alinhada. Então, essa postura de lutador é a postura que você tem que ter quando você for pegar um peso, quando você for empurrar ou puxar um carrinho. Por quê? Você está tendo uma base de sustentação. Você não pode pegar um peso igual um príncipe, igual uma bailarina. Então, a pessoa, você vai lá na empresa, o cara está com um pezinho junto do outro, joelhinho esticado, dobrando a coluna para pegar um peso igual uma bailarina. Você tem que pegar o peso com uma postura de firme, uma postura de base. Gustavo está colocando aqui as 4 bases, né? Então, o Anderson está perguntando aqui que vai ter que sair um pouco, né? A gente já está com 1h14, eu falei que é aproximadamente 1h30, né? Depois eu vou estar. Semana que vem já vai estar disponível o link para você, Anderson, para você poder rever essa apresentação e para todo mundo aí que fez a inscrição poder rever. E os slides em PowerPoint, se você precisar usar e quiser usar, assim como as outras apresentações, vão estar no site, na área personal lá. Beleza? Então, manter essa base é importantíssimo, porque você traz o peso que você está carregando dentro do seu eixo de equilíbrio. Então, o princípio de mecânica da engenharia do momento é o seguinte: como que você calcula a força que seu ombro está fazendo? Se você esticar o seu braço, estica seu braço aí, o peso que você tiver lá na sua mão vai ser multiplicado pela distância do seu braço. Então, quanto mais curto for essa distância, menos força você faz. Por isso que o peso que você estiver carregando tem que estar muito próximo do teu corpo. Você não pode pegar um peso longe do teu corpo por esse princípio. E sempre em base. Essa foto aqui do pallet, onde ele está abaixando, é a pose de bailarina, tá vendo? Pezinho junto do outro, dobrando a coluna. Então você tem que manter essa base e pegar o peso mais próximo do teu corpo possível. Então a primeira regra que eu falo aqui da ergonomia no trabalho é evite pegar objetos direto do piso. Então, sempre manter, na medida do possível, o alinhamento com a cintura. 75 centímetros é uma altura boa para você colocar as cargas aí nas indústrias, nas fábricas, né, se você trabalha em fábrica. Se não der para manter essa distância, aí você tem que mexer no peso e aí você tem que deixar o peso mais leve possível e se pegar em dois, enfim, plataformas pantográficas, aquelas que elevam, né, conforme você vai tirando os objetos, ela vai elevando, e aí existem vários recursos, mas a ideia é manter sempre próximo da cintura. A segunda regra é pegar os objetos de frente. Então, lembra do disco vertebral que eu falei lá atrás? Se você torce a coluna, como essa figura está mostrando aqui, ó, eu estou fazendo um giro, pegando do ponto 1 para o ponto 2, ou do ponto 2 para o ponto 1, se eu giro, eu estou provocando uma força de cisalhamento no disco vertebral. E isso sobrecarrega o disco. Ele tem uma certa resistência a esse giro, mas tem limites. E com carga, esse limite acaba sendo ultrapassado. Então, a ideia é pegar de frente para colocar do ponto 2 do ponto 1 ou do ponto 1 para o ponto 2, mas pegando a carga sempre de frente, sem dar giro na coluna. Como eu falei, pegar sempre o mais próximo do teu corpo, né? Não pegar a carga distante do corpo, pegar sempre o mais próximo, porque você mantém o eixo de equilíbrio.
A história do momento que eu falei é essa daqui, ó. Eu tenho um peso aqui, eu tenho essa distância aqui, e eu tenho uma pressão, uma força que eu estou exercendo com o meu ombro. Se eu diminuo essa distância, consequentemente eu vou fazer menos força para erguer o peso. Quarta dica, evite carregar pesos de forma desnecessária. Então, sempre que possível, utilize um carrinho para fazer esse transporte, essa movimentação. E a maioria das empresas disponibiliza carrinhos para você poder utilizar. Então, eu vou lançar uma outra pesquisa aqui para vocês, uma outra enquete. Respondam aí. Se você pudesse escolher trabalhar o dia inteiro, como que você escolheria? Trabalhar o tempo todo sentado, o tempo todo em pé ou o tempo todo andando? Responde aí, pessoal. Respondendo rapidinho. Vamos lá, se você pudesse escolher, que postura você escolheria trabalhar? Sentado, em pé ou andando? Vamos lá, mais um tempinho. 60% já respondeu. 67%, vamos lá, vamos fechar. Mais um tempinho, beleza? Vou compartilhar o resultado com vocês. 58% sentado, 8% em pé e 33% sonha em ser carteiro e ficar andando o dia inteiro. Brincadeira, pessoal. 58% escolheu sentado. Sentado, beleza? Sentado é uma postura que você tem um dispêndio energético, um gasto calórico menor, porque você, obviamente, você não está gastando, você gasta menos energia. Porém, se você fica o dia inteiro sentado, é uma das piores posturas, porque a sua coluna, a base da sua coluna, está apoiada na cadeira. É a questão da ação e reação. Você tem uma força da gravidade te pressionando e uma reação que é uma força da base da tua coluna lá que está apoiada, que está reagindo a essa ação de cima para baixo, e ela age de baixo para cima e você comprime a coluna. Quando você está de pé, essa força de cima para baixo, de baixo para cima, ela é dividida entre as duas pernas. Então, há um amortecimento melhor. Para a coluna, se você está em pé, você acaba tendo uma distribuição desse peso, dessa força, melhor. Né? Então, mas na verdade, essa enquete é uma pegadinha, porque o ideal não é ficar o tempo todo sentado, nem em pé, nem andando. O ideal é se você pudesse alternar, hora sentado, hora em pé e hora andando. O problema é que pouquíssimas pessoas podem escolher essa postura. Ah, eu vou trabalhar só sentado, eu vou trabalhar só em pé. Mas o ideal é alternar. Então, sempre que você puder, alterne. Se você trabalha em escritório, faça pausas de 30, de 60 minutos, pelo menos de 60 e 60 minutos, para buscar uma impressão, para ir na sala do colega, na mesa do colega ao lado. Façam isso daí para alternar essa postura. Então, a quinta dica é não sente em cima da coluna. Você tentar não ficar o tempo todo, não é para ficar o tempo todo igual um robô, igual eu falei lá atrás, mas o mais alinhado possível. Com apoio, uma cadeira legal, isso tudo auxilia. E para você saber se você está sentado corretamente, se vocês puderem, façam o teste agora. Coloca... Peraí, o Gustavo está perguntando, e a relação do desgaste muscular em sustentar o corpo em pé? Como funciona nesse quesito de estar o tempo todo em pé? Então, como eu falei, Gustavo, na verdade você tem que alternar a postura entre sentado, em pé e andando. Então, o ideal não é ficar o tempo todo em pé, porque você vai realmente ter um desgaste, uma fadiga muscular maior. Então, alternar, até às vezes com banco semi-sentado, que não é nem sentado nem em pé, é o ideal. Tá? Não é ficar o tempo todo em pé, realmente você ocasiona até, de repente, um risco ergonômico. Então, para fazer o teste se você está sentado de forma corretamente ou não, peguem a palma da mão e sentem em cima das duas palmas da mão. Senta aí, pessoal. Vamos fazer o teste aí. Senta em cima da palma da mão e dá uma mexida, dá uma reboladinha aí. Não tem ninguém vendo mesmo, não tem problema. Dá uma rebolada aí. Se você sentiu dois ossos, duas pontas de ossos, né, na palma da mão, é sinal que você está sentado em cima do bumbum. Você está sentindo a tuberosidade esquiática aqui do osso do quadril e você está sentando de forma correta.
Se você não sentiu esses dois ossos, essas pontas de ossos na mão, é sinal que você está sentado em cima da coluna. Então, esse é um teste prático para você saber se você está sentado de forma correta ou não.